Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento de oração diário. Eu tô muito feliz por você estar aqui nesse momento, para nós orarmos juntos, buscarmos a Deus juntos, né? Às vezes a oração, ela acaba se tornando um desafio, dependendo do momento de vida que a gente está passando, a gente não tem nem forças de orar sozinho. E é por isso que eu tô aqui para orar com você, todos os dias, às 6 horas da manhã. A gente está aqui juntinhos para buscar a Deus, pedindo que Ele esteja guiando, dirigindo a nossa vida. E hoje eu quero orar de maneira específica por um assunto que ele acompanha, né, a humanidade inteira ao longo da sua jornada, que é o sentimento de culpa. Quem nunca teve esse sentimento, né, de se sentir envergonhado, indigno, aquele peso assim de culpa mesmo por não ter feito algo que deveria ter feito? E eu não estou falando apenas no sentido de relacionamento humano, mas no sentido espiritual. Nós temos um projeto aqui, um acordo, né? Um projeto pessoal, um chamado pessoal que Deus me deu, que é de estar aqui todos os dias às 6 horas da manhã para orar com você, né? Esse ministério de oração. Mas, gente, eu confesso que não é fácil. Não é fácil, é um desafio. Até porque a oração, ela abala as estruturas do mundo espiritual, isso é real. E quando a gente começa a orar e a clamar a Deus e a buscar, o poder de Deus é derramado sobre nossas vidas. E nós vamos nos sentir, muitas vezes, balançados, tentados, nos sentirmos fracos para buscar Deus, que é normal, né, da nossa natureza. Eu já falei várias vezes aqui para vocês que a nossa fé, a nossa esperança não pode ser baseada em sentimento, mas em atitude. Nem todos os dias que eu vim aqui orar com você, eu estou feliz, eu estou positiva, eu estou com fé, não. Inclusive, muitas das orações que eu faço aqui são orações realmente são para mim. Todas elas são para mim, mas muitas delas eu estou aqui orando com clamor, com o coração apertado, pedindo que Deus escute. E é por isso que eu continuo fazendo isso, porque Deus escuta, Ele nos ouve. E alguns momentos, nem como aqui é um compromisso diário, algumas vezes eu não consegui vir aqui fazer a oração com vocês. Alguns dias aconteceram algumas questões particulares, da época que eu gravei esse vídeo, né, claro, e eu não consegui vir aqui fazer as orações. E foi horrível o sentimento de culpa, de vergonha, de ter decepcionado Deus, de decepcionar as pessoas que estão aqui acompanhando, né, as orações diárias. Então, realmente foi um momento de fraqueza pessoal, onde eu não consegui vir e fazer, né, o nosso momento de oração, seja pelo cansaço extremo, por situações que tinham acontecido, por não ter forças e por sentir um completo esgotamento. Só que é interessante que o sentimento que eu tive não foi um sentimento de compreensão, de acolhimento ou carinho por compreender, né, o momento que eu estava passando. Foi o contrário, foi um sentimento de culpa, de autocrítica, de vergonha, de querer desistir de tudo, porque alguns dias eu não consegui vir aqui fazer. E o que mais vinha na minha cabeça, no meu pensamento, era isso. Era, olha, já decepcionou Deus, já decepcionou tudo, já falhou com o projeto, que vergonha, que coisa horrível, que falta de compromisso. Enfim, muitos pensamentos vieram na minha cabeça que realmente só contribuíram para me afastar ainda mais e fazer com que eu me sentisse cada vez pior. Só que quando eu falo aqui com você sobre esse Deus do qual eu acredito, do qual eu vivo, eu sempre cuido muito para que as minhas palavras, elas não sejam apenas palavras, porque a gente pode facilmente estudar a Bíblia, conhecer sobre Deus, mas não viver esse Deus. E esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é viver esse Deus, é viver esse Evangelho. Então, quando eu comecei a ter esse sentimento de culpa, vergonha, pensando em desistir, eu me lembrei do que a palavra de Deus diz, do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que crer em Deus é você se agarrar nas promessas dele, na palavra dele e não nas suas próprias emoções. O inimigo de Deus, ele tenta todos os dias nos afastar do Criador através do sentimento de culpa. É culpa porque você não orou do jeito que você tinha se programado. Você se sente indigna porque você fez coisas erradas ao longo daquele dia, falou coisas erradas, e aí você está se sentindo mal e pensando, agora que eu não vou orar, como é que eu vou conversar com Deus depois de tudo o que eu fiz? É um sentimento de afastamento, de vergonha. Você talvez não tenha coragem de fazer uma oração porque você sabe que Deus não deveria nem te ouvir, Deus não deveria nem te atender.
Talvez o sentimento de culpa porque você cometeu algo contra outra pessoa e agora você acha que Deus nunca mais vai te perdoar, você nunca mais vai ser ouvida pelo Senhor porque você deve ser castigada. Enfim, o sentimento de culpa ele é muito presente na nossa vida e principalmente na nossa vida espiritual. Mas a boa notícia é que esse é o papel do diabo. É o papel do inimigo fazer a gente sentir culpa, vergonha, porque isso nos afasta de Deus. Quando você está se sentindo dessa forma, você, ao invés de correr para os braços do Senhor e pedir que restaure seu coração, a gente faz o contrário, a gente se esconde, a gente se afasta, porque é lógico, estamos nos sentindo indignos e envergonhados. Então é um comportamento natural. E o diabo exulta com isso. Ele fica feliz por saber que está conseguindo o objetivo dele, que é te afastar do Criador. Mas nós devemos ter em mente que apesar dos nossos sentimentos, apesar do que nós estivermos sentindo naquele momento, por pior que seja, Deus ele não nos vê assim. Nós precisamos nos apegar na palavra dele, no que a Bíblia diz e não no que os nossos pensamentos estão nos dizendo. E antes de orar, o verso que eu quero dizer para você aqui nessa manhã é uma das incríveis promessas que o Senhor nos deixa, falando que apesar dos nossos erros e das nossas culpas, ainda assim, apesar da nossa vergonha, Ele está disposto a nos receber sempre, de maneira incondicional. Deus não é humano para nos tratar como nós tratamos uns aos outros, senão a gente estava perdido. Mas Deus ele é muito acima. Nós não conseguimos compreender, não importa o quanto você tente, não cabe no nosso entendimento. Por isso a gente tem que confiar única e exclusivamente no que diz a palavra de Deus. E em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 37, diz assim: em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Verso 38. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Esse é um dos meus versos preferidos de toda a Bíblia, porque o sentimento de culpa, ele realmente me atormenta, faz parte da minha luta como cristã. Muitas vezes eu sinto que estou em falta, ou penso que não é o momento de buscar Deus, ou não consigo orar, né? E eu preciso me apegar nessa promessa e dizer que não importa o que eu tenha feito ou não feito, né? Por mais que eu tenha me comprometido, não fiz, não cumpri aquilo que tinha estabelecido, não importa o que você faça, onde você esteja, qual a sua situação, talvez que você não consiga nem dirigir, né, a palavra para Deus, como a gente conversa aqui nos nossos momentos de oração, se apegue na promessa dele. Não existe nada, absolutamente nada no universo inteiro que seja capaz de mudar o amor que Deus sente por nós. O amor que Deus sente por você, pela tua vida, pela tua existência. E é nisso que a gente precisa se apegar. Então, nessa manhã, nesse momento, eu vou orar por você, com você, para que Deus te liberte do sentimento de culpa e que haja reconciliação no dia de hoje com o Senhor. Que você faça reconciliação com o Pai, porque Ele está ansioso para te receber de braços abertos de volta. Eu vou fechar os meus olhos aqui, vou orar, você pode me acompanhar nesse momento de oração, ok? Então, vamos orar. Senhor Jesus, Pai Criador, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar aqui em oração, te buscando, conversando contigo como quem conversa a um amigo, como quem conversa com alguém que quer muito o nosso bem. Muito obrigado por esse privilégio. Obrigado também por nós estarmos aqui juntos orando, através, mesmo com a distância, mas através dessa tela, a gente consegue estar juntos como irmãos buscando a presença do Senhor. E Deus, de maneira muito especial, neste momento, eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor envie o poder do Espírito Santo para limpar o nosso coração do sentimento de culpa. Deus, talvez tenham pessoas aqui assistindo que estão sendo atormentadas pelo sentimento de culpa há anos.
Talvez pessoas que estão atormentadas por um erro que elas cometeram há muito tempo e não conseguem se perdoar, ou que as consequências foram tão graves que elas nunca conseguem esquecer o erro que cometeram há muito tempo atrás. Talvez tenham pessoas aqui que elas não conseguem mais orar nem te buscar porque elas se sentem completamente indignas de estar na tua presença. Pessoas que estão sentindo sujas, envergonhadas, distantes demais, e elas não te buscam porque sentem essa vergonha, esse rompimento, essa separação que o pecado causa. Talvez, Senhor, alguém que tenha cometido um erro nesse momento da vida, magoou outras pessoas, feriu outras pessoas e agora está carregando esse peso, esse fardo de saber que fez outras pessoas sofrerem. Deus, seja qual for o sentimento de culpa e vergonha que alguém que está assistindo esse vídeo esteja se sentindo nesse momento, eu peço que em nome de Jesus, Deus, pelo teu poder, o sacrifício de Jesus por nós, cubra o nosso sentimento de culpa. Que o sangue de Jesus nos cubra, Senhor, dos nossos pecados, nos purifique, nos justifique, porque nós aceitamos o perdão de Deus na nossa vida. Nós cometemos erros, Senhor, nós falhamos tantas vezes que a gente fica até desanimado por pensar que não temos mais solução. É cansativo a gente cair e falhar tantas vezes. Mas Deus, nós não devemos ser arrogantes de olhar a nossa vida com os olhos humanos. Nós precisamos olhar para a nossa vida de acordo com aquilo que a tua palavra diz. E a tua palavra diz que o teu amor é incondicional por nós, que o teu amor nos alcança onde quer que nós estejamos, que o teu perdão nos restaura, não importa o quão grave, o quão terrível tenha sido o nosso ato, e que, Senhor, tu és Deus poderoso, capaz de refazer qualquer situação. Neste mundo de pecado, sim, muitas vezes a gente colhe consequências, mas quando nós nos entregamos nas tuas mãos, Senhor, tu és o Deus que intervém, tu és o Deus que transforma a maldição em bênção. Tu és Deus que transforma a vida de alguém que estava indo por um caminho totalmente de destruição. O Senhor transforma isso em um caminho de luz, de paz e de felicidade. Por isso, Deus, nós rogamos a Ti que limpe o nosso coração desse sentimento de culpa. E nós declaramos nesse momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus por nós. Porque ficar se sentindo culpado é rejeitar o sacrifício de Cristo. Nós não faremos isso. Por isso, Deus, nós aceitamos o perdão de Jesus, nós aceitamos o grande sacrifício que Ele fez por nós e declaramos neste momento que nós estamos em completa paz, paz perfeita que vem do alto, Senhor. Amém? Você diz amém? Então, Jesus, nós entregamos nossa vida nas Tuas mãos, nós nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos e descansamos em Ti. A partir do momento que nós dissemos amém nessa oração para finalizar, que nós declararmos na nossa vida que nós aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, nossos pecados, nosso sentimento de culpa, ele simplesmente vai desaparecer, porque nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos na Tua palavra e declaramos isso com fé no sangue de Jesus. E é em nome dele que nós pedimos, já tendo a certeza que fomos atendidos. Amém e amém. Amém, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Escreve aqui embaixo nos comentários, tome esse ato, faça essa declaração na sua vida, escreva: eu aceito o perdão de Jesus na minha vida, eu aceito o sacrifício de Jesus por mim, porque você está declarando, você está agindo e dizendo que sim, você se perdoa porque Cristo já te perdoa. Se Deus nos perdoa, quem somos nós para não nos perdoarmos, não é mesmo? E saiba que Deus, Ele está ansioso para conversar com você, para se aproximar de você. E então não permita que nenhum sentimento impeça você de se aproximar do Criador. Vai ler a sua Bíblia hoje, pega a sua Bíblia, lê um verso, assiste outros vídeos de oração aqui que tem aqui no canal, né? Aproveitando, se inscreve aqui no canal para você fazer parte da minha lista de oração, do meu ministério de oração. Vai ler a Bíblia, escuta o hino, se conecta com Deus. Vá em direção ao Criador, porque Ele já está indo em direção a você. Deus abençoe grandemente a sua vida e nos encontramos aqui amanhã às 6 horas para nós buscarmos juntos a Deus.